o Felipe Fagundes, ele me abordou, me contatou querendo um exemplo de Nididhyasana, tá? Ele disse que eu tinha prometido de fazer algumas publicações, né? Uma publicação ou dar exemplos práticos do que seja o Nididhyasana. Você está ouvindo, Felipe? Bom dia, professor. Estou ouvindo, sim. Então tá. Então, isso vai para todos nós, naturalmente, né? Nós sabemos que a meditação, nós vimos, né, muito exaustivamente durante o capítulo 6, a meditação, ela requer sempre um objeto de meditação. E nós nos tornamos buscadores religiosos e espirituais na medida que nós utilizamos um símbolo do Criador, um símbolo de Ishvara, como objeto de meditação, tá? Então, um objeto de meditação pode ser qualquer coisa, né? Qualquer objeto, pode ser uma xícara, a xícara de Marcela, pode ser tudo, né? Mas ele se torna um objeto de meditação do ponto de vista vedântico na medida que este objeto de meditação é um aspecto de Ishvara. Como nós sabemos, Ishvara, ele existe livre dos gunas e com os gunas. Nós chamamos de Saguna Ishvara, ou Saguna Brahman, e Nirguna Brahman, ou Nirguna Ishvara, tá? Então, no início é recomendado que nós, né, aqueles de nós que queremos fazer o Upasana, que a gente faça no Upasana utilizando Saguna Ishvara, tá? Porque você meditar numa divindade, tá? Ou até mesmo como um bom Karma Yogi, se você meditar nos atributos dessa inteligência suprema que projeta, sustenta e recicla esta ordem aparente, na qual o Jiva aparente transaciona para compreender a realidade absoluta, se nós ficarmos contemplando nos atributos desta inteligência suprema, que tem o conhecimento de tudo, passado, presente e futuro, então, se nós quisermos fazer esta meditação com Saguna, como um bom Karma Yogi, basta a gente lembrar dos ensinamentos de Karma, Dharma e meditarmos, né, em Ishvara como o Criador. Um aspecto de Saguna Ishvara um pouco mais denso, grosseiro, é simplesmente o aspecto que nós chamamos de divindades, Krishna ou qualquer outra divindade. Então, nós podemos meditar nestas divindades pessoais, né, com as quais eu me sinto mais atraído ou inclinado. Cada uma dessas entidades, né, pessoais, digamos assim, elas possuem determinados atributos e qualidades que são tudo isso é projetado pela mente humana, pelo jiva humano, né? Então, se eu quero obter como é que se diz? Riqueza, né? Dinheiro, prosperidade, então eu vou me voltar para uma determinada divindade, tá? E assim, diversas divindades para diversos desejos, né? Dos jivas humanos. Então, nós temos uma diversidade de divindades que é um ótimo objeto para esta meditação que vai preparar a mente do indivíduo, porque ele está meditando na dualidade. O que que significa meditar na dualidade? Ele está meditando, ele, o meditador, meditando o quê? Em Ishvara como o Criador, ou uma divindade deste Criador, que irá nos proteger, etc, etc. Então, é uma meditação dualista, né? E ela é importante. Nós precisamos compreender, Felipe, é que a meditação funciona desde que ela esteja muito bem conformada, adequada ao nosso nível ou estágio de purificação, de refinamento, né? Então, tem que estar no mesmo nível da nossa mente. Por quê? Porque a mente ela precisa estar muito, extremamente refinada, satívica, para contemplar no Nirguna Brahman. Porque quando você vai contemplar em Nirguna Brahman, você já não está fazendo uma contemplação ou meditação, né? Uma meditação dual, porque você está meditando em Nirguna Brahman como a sua própria
natureza, a sua própria identidade, né? Então, nós começamos com a meditação dualista para depois entrarmos na meditação não dual. E como é que a gente faz a meditação não dual? Eu vou meditar sobre mim mesmo, né? Porque eu ouvi dizer que eu sou Brahman, aí eu vou meditar sobre mim mesmo. Eu quero meditar de modo bem livre e intuitivo, né? Então, o indivíduo, se ele não tiver realmente exposto à mente, né, a todos os ensinamentos, ou a boa parte dos ensinamentos dos Upanishads, ele inevitavelmente ele vai fazer uma confusão. Ele vai dizer assim: agora minha meditação é não dual, em Nirguna Brahman, e eu sou Brahman, eu ouvi dizer, e agora eu vou meditar em mim mesmo. O que que ele vai fazer quase que invariavelmente? Ele vai meditar naquelas características, propriedades e atributos que pertencem ao seu corpo, mente, sentidos. Porque é a sobreposição de Miti e Sati. Entendeu? Então, o indivíduo vai começar a dizer, eu tenho que meditar em mim mesmo. E quando ele sem se tocar, ele vai estar meditando na sua estrutura mental, psicológica, intelectual, né? E todo esse aspecto do corpo, mente, sentidos, tá? Então, a meditação Nididhyasana, ela requer uma preparação, um refinamento, né? Uma mente extremamente contemplativa, e isso é possível, sim, na medida que nós expomos, né, os nossos intelectos por um período de tempo a esses ensinamentos dos Upanishads. Aí o que que ocorre? Você vai meditar, vai fazer a meditação não dual, mas ainda assim utilizando uma ferramenta. A ferramenta são os ensinamentos finais dos Vedas, as declarações de identidades e as análises lógicas, né, de experiências que apoiam aquelas declarações de identidade. Então, é um fluxo constante de pensamentos homogêneos e semelhantes que estabelecem a minha identidade em Brahman como Brahman, tá? Então, esta meditação é a meditação mais difícil que existe. Porque, primeiro, você tem que estar muito familiarizado com os ensinamentos. Segundo, esses ensinamentos, eles precisam estar vivos no seu intelecto. Na medida que ele permanece vivo no seu intelecto, ele vai se tornando quase que uma obsessão. Você quer estabelecer esta compreensão, Aham Brahmasmi, eu sou este Brahman, né, de forma definitiva, de forma convicta, né, sem nenhuma dúvida, você quer ter uma certeza absoluta, então você fica meditando até que isso fique claro. Então, neste processo mais para frente, ele se torna um tipo de uma obsessão, essa meditação, essa contemplação na minha própria natureza sob a luz das declarações finais dos Vedas, tá? Então, é uma meditação, Felipe, muito sutil, porque o objeto de meditação não é assim tangível. O objeto de meditação são essas declarações finais, né? Que estabelecem a minha identidade sempre livre e independente do corpo, mente e do mundo, tá? E para isso nós precisamos de muito Shravana e Manana, tá? Para que a gente possa realmente fazer a meditação do Nididhyasana. Mas como você tinha me pedido, né? O Felipe me escreveu um exemplo prático, né? O exemplo prático pode ser qualquer uma dessas declarações dos Upanishads, né? A mais direta é Aham Brahmasmi, tá? Então, se você meditar neste mantra, neste Mahavakya final dos Vedas, que é o mais famoso, Aham Brahmasmi, né? Você pode até meditar, né, utilizando o seu oposto, né? Você pode meditar e dizer assim, Aham Corpo Asmi, Aham Brahmasmi, Aham Corpo Asmi, Aham Brahmasmi, para você ver a diferença, né? Porque tudo neste mundo é vibração, é frequência de energia, né? Então, você pode simplesmente fazer essa meditação com base neste simples mantra, tá? Aham Brahmasmi, sem invocar ou sem necessidade de haver uma compreensão mais profunda e pervasiva, né? Do significado por trás desses mantras, tá? Então, existem meditações que utilizam mantras, né, que são repetições mântricas, que mesmo que o indivíduo não tenha uma total compreensão do significado por trás daquele mantra, ainda assim
elas produzem uma grande purificação, elas servem como instrumento para purificar a mente, tá? Então, a gente pode até considerar que isso seja um Nididhyasana, muito embora o Nididhyasana estiver muito profunda do significado por trás dessas palavras, dessas frases, dessas declarações de identidade. Você está me seguindo, Fagundes? Sim, sim, perfeito, professor. Tá? Aham, Então, obrigado. então você fica à vontade de fazer essa experiência, tá? E a meditação vedântica Nididhyasana requer uma exposição longa e profunda, né? E um processo de purificação da mente, etc, etc. Existe uma infinidade de ferramentas, né? Medita assim, medita assado, né? Mas fundamentalmente a meditação ela serve para desenvolver o foco. Mas a meditação vedântica ela serve para estabelecer definitivamente a identidade do Jiva na consciência como consciência livre de qualquer sombra de dúvida. Então são duas meditações com propósitos diferentes, tá? Então, se você acredita que você tem uma mente já muito qualificada e focada e aberta, né, expansiva, então você pode sim fazer o Nididhyasana do Vedanta, mas lembrando que você não pode meditar em alguma coisa que você não conhece. Então, o primeiro passo é o quê? Muito Shravana e Manana a respeito das declarações de identidade dos Upanishads. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação ela é necessária, apropriada para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.